O Tribunal de Justiça de São Paulo entende que tabelião que não formalizou o testamento de um homem falecido não será responsabilizado por omissão. O testamento é um documento onde se demonstra a vontade de uma pessoa sobre os seus bens. Existem 3 modalidades de testamento. O público, que é aquele lavrado perante o tabelião, e testemunhas. O cerrado é um testamento sigiloso lavrado em cartório e o tabelião nem sempre tem conhecimento do conteúdo do documento. Já o particular pode ser feito de próprio punho ou por algum equipamento mecânico, na presença de 3 testemunhas e, o mais importante, a assinatura do testador. Este último não é necessário ter registro em cartório para ter credibilidade. O hábito, na maioria das pessoas estrangeiras, elas costumam fazer com mais frequência. Mas cada vez está aumentando mais a procura pelo testamento para deixar os bens já divididos quando as pessoas morrerem e não ter briga de família. Ele pode ser feito em um momento específico à escolha do testador, né, daquela vontade, daquilo que ele tem vontade de deixar para os seus herdeiros, para os legatários. É preciso muita cautela na hora de redigir um documento de testamento para dar segurança ao testador e ver se aquele cliente está em perfeito juízo para realizar aquela escolha. A Corregedoria de Justiça do Estado, do Tabelião, e o Conselho Nacional de Justiça apuram as possíveis irregularidades. Se alguma fraude for comprovada, o tabelião é passível de algumas sanções, como advertência, multa, suspensão e até a perda do cartório. Em 2003, um homem em estado grave contratou um advogado para lavrar seu testamento. Com isso, ficou acordado que o defensor e o tabelião iriam até a casa do testador para formalizar o ato com urgência. Mas o tabelião viajou com a família em um feriado prolongado e quando voltou, o homem havia morrido. A mulher dele entrou na justiça contra o tabelião, que teria agido por omissão, e com isso ficou impedida de receber metade dos bens do companheiro. A primeira instância negou o pedido da autora. Inconformada, ela recorreu ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que também negou sob o argumento de que não há provas que o tabelião tenha se omitido e que o testador poderia ter se submetido a outra modalidade de testamento provisória para fazer cumprir a sua vontade. Como dito pelo magistrado aí, não havia sequer prova de entrega de documentos ao tabelião para que ele praticasse o ato decorrente do ofício que exerce. Para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio o advogado Flávio de Almeida Salles. Doutor Flávio, boa tarde. Boa tarde. Nesse caso específico, poderia ter sido feito o testamento sem a presença do tabelião? Poderia. Poderia sim, na realidade, poderia ter sido feito o testamento particular, que inclusive foi citado na matéria, e até mesmo nossa legislação admite aquele testamento que nós chamamos de muita urgência, quando o sujeito está doente, em via de falecimento, ele pode de próprio punho fazer um testemunho, fazer um testamento, e não precisa de testamento também, não precisa de testemunha. No caso de uma viagem, a pessoa estando num navio, por exemplo, como é que se faz? Quando uma viagem de navios, olha, as formas de testamento, elas são nítidas, elas são claras no nosso Código Civil. Você tem o testamento público, que é o testamento perante o tabelião, ou cerrado, que você faz, mas leva ao tabelião, para que o tabelião feche o testamento, e você tem o particular. Ora, se você está num navio e quer fazer um testamento, você faz um testamento particular e este testamento será validado. Quer dizer, nem sempre é preciso ir ao cartório, né? Não, mas você pode fazer em casa. Esses que são feitos com o tabelião, ele tem alguma diferença? É mais difícil de se questionar a legitimidade dele? Por que existem as diferenças? Ele é bem mais difícil de questionar a legitimidade, porque, na realidade, o tabelião tem fé pública. Então, dentro desse contexto, é mais difícil você invalidar um testamento feito por um tabelião, na medida em que o tabelião tem a lei e ele segue
os passos determinados pela lei. Basta ver, por exemplo, a questão das testemunhas. Quando você faz em cartório, perante um tabelião, são necessárias 2 testemunhas. Quando você faz em casa, são necessárias 3 testemunhas. Isso já indica a necessidade de um número maior de testemunhas para você dar validade àquele testamento que está sendo feito em casa. Certo. Agora vamos responder uma pergunta gravada nas ruas sobre o tema de hoje. Meu nome é Elizabeth Oliveira, sou funcionária do GDF e gostaria de fazer uma pergunta. O testamento pode ser modificado ou cancelado? A qualquer momento? O testamento pode. O testamento é um ato de vontade. A vontade que você tem naquele instante. Então, você faz um testamento. Se você mudar, ou não quiser mais fazer um testamento, se quiser mudar, a pessoa foi beneficiada com o testamento, você anula o testamento, você desfaz o testamento. Você pode fazer um novo testamento, com um novo por completo, ou um novo tomando apenas partes do testamento anterior. Mas, de qualquer maneira, o testamento que será válido é o último testamento, isto é, aquele que estiver válido no momento da morte do testador. Doutor Flávio, o testamento é sempre destinado à divisão de bens? Ou ele pode conter outras informações? Não, ele pode conter outras informações. E uma delas, que é a mais, que a gente nota muito, é o reconhecimento de um filho havido fora do casamento. O testamento, o testador pode, num testamento, reconhecer um filho havido fora do testamento. E o interessante nesse caso é que, muitas vezes, se o testamento for anulado, a única cláusula que não pode ser anulado é do reconhecimento. Pode haver um reconhecimento de dívida também? Dívidas podem ser passadas para os herdeiros? Através do testamento? Olha, não é dívida, porque na realidade, veja só, o inventário, que é a partilha dos bens, ele deve ser dos bens, dos direitos e das obrigações. Quer dizer, você também, durante o inventário, todas as dívidas do falecido, do decujus, elas são quitadas. Então, você não deixa diretamente para uma pessoa uma dívida, porque o próprio inventário está quitando as dívidas. Basta que o credor se apresente. Certo. Vamos acompanhar outra dúvida de um telespectador. Meu nome é Iraildo Baliza Duarte, eu sou eletricista predial. Eu gostaria de saber até que idade a gente pode fazer um testamento. Existe a limitação? Limitação etária? Não tem. Você faz em qualquer idade, não tem problema nenhum. Você, 70, 60, 90 anos, o importante, esteja lúcido. Esse é o único impedimento? É o único impedimento. A lucidez e a capacidade, que é a capacidade de testar. Quando você vai a um tabelião, ou vai a um cartório fazer um testamento, uma das preocupações do tabelião, ele é sobre a capacidade intelectual do testador, a capacidade do motor, a capacidade de percepção do testador. E ele conversa com o testador, ele explica para o testador o que é um testamento, mostra que é um dos atos mais importantes da vida de uma pessoa, e depois ele pergunta para o testador se o testador entendeu, se o testador tem alguma dúvida, e muitas vezes as dúvidas são colocadas. E aí é interessante porque nesse momento o tabelião diz: está demonstrado que ele tem capacidade cognitiva, psicológica, psíquica para fazer um testamento. Quem pode ser beneficiado? Olha, qualquer pessoa pode ser beneficiada. Em princípio, não é? É claro que nós temos algumas exceções, porque, por exemplo, a pessoa que fez o testamento, o tabelião ou o advogado, não pode ser beneficiada. Mas, de qualquer maneira, em princípio, qualquer pessoa pode ser beneficiada. Agora, num testamento, você tem, e eu gosto muito de demonstrar isso, você tem duas partes. Uma parte em que estão os herdeiros chamados necessários, que são, nessa ordem, os filhos, os ascendentes e o cônjuge. Então, são os 3 herdeiros necessários. Esse você não pode mudar nada. Depois vem a parte facultativa, que é a outra metade do monte a ser partilhado. Então, nessa parte facultativa, você pode deixar para qualquer pessoa. O que você não pode é deixar para animais, por exemplo.
não é? Você não pode deixar para os gatinhos, você não pode deixar para o cachorro, você não pode deixar para entidades, não pode deixar para o santo tal, para a santa tal, isso você não pode. Você tem que deixar para pessoas físicas ou jurídicas que vão realmente executar o seu testamento. Certo, vamos conferir agora uma outra pergunta gravada nas ruas. Oi, meu nome é Vitor Santos, sou estudante e gostaria de fazer uma pergunta. Se a pessoa tem algum problema mental, algum problema de saúde, ela fica impedida de fazer um testamento? Mental nós já temos Vamos separar mental de saúde. Não, de saúde não tem uma limitação. O sujeito, sei lá, ele tem um problema no braço, um problema de locomoção, um problema de visão, de audição. Não, ele não está impedido de fazer o testamento. O testamento, repito, é um ato de vontade. E ele, para ter vontade, ele precisa estar lúcido e saber o que está fazendo. Então, essa é a grande limitação, é a limitação mental, psicológica, psíquica, não psicológica, que tem uma pessoa. Mas outro tipo de limitação de saúde, não. Doutor Flávio, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Jornal de Justiça. Boa tarde.